Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula no canal Exatas com Leonardo. Hoje nós vamos para a nossa aula 3, galera. Nós vamos falar sobre múltiplos divisores, MMC e MDC. O significado dessas letras aqui, pessoal, eu vou especificar no decorrer da aula, tá bom? Nós vamos falar especificamente sobre o MMC e o MDC, tá bom? Nós vamos utilizar bastante esses dois caras aí para aplicações futuras, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, conforme a gente sempre vem fazendo, eu trouxe, o conteúdo da teoria e depois exercícios, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o exercício de múltiplos. Eu vou explicar já os múltiplos, mas de múltiplos especificamente nós não vamos ter o exercício, porque os múltiplos, como nós vamos ver, eles já são mais intuitivos. Mas, para os divisores, nós já vamos ter esse exercício aqui que eu já vou explicar assim que eu terminar a parte conceitual dos divisores. Bora lá então, pessoal, para a nossa parte conceitual, começando pelos múltiplos. Pessoal, o múltiplo, como nós vimos na nossa aula 2, é quando nós pegamos um número e multiplicamos pelo outro. Ou seja, falando mais especificamente sobre os números naturais, relembrando a nossa aula 1 lá, os números naturais, começa do 0, 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, os nossos múltiplos, é quando nós pegamos um número natural e multiplicamos por outro número também natural, tá bom? Então, aqui eu peguei esse exemplo aqui, ó, 3 vezes 5. Quanto que dá 3 vezes 5? 3 vezes 5 vai dar 15. Fechou? Então, pessoal, os múltiplos, sabendo disso, nós podemos concluir que os múltiplos eles são infinitos. Por quê? Porque os múltiplos, se nós pegarmos um número natural e multiplicar por outro número natural, vai nos dar como resposta um terceiro número que também vai ser natural, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, até vou anotar aqui na lousa. Vamos pôr aqui, ó, 6 vezes 4 vai dar 24, tá bom? Então, toda vez que nós pegamos um número natural, multiplicamos por outro número natural, em resposta nós vamos ter um terceiro número também natural. Isso daqui, ó, é o conceito dos múltiplos. E é isso que torna, isso faz as características deles de ser infinito. Por que infinito, Léo? Porque se a gente olhar aqui, ó, no caso isolado de 3 vezes 5, vai dar 15. Só esses dois caras sempre dão 15. Ou invertendo, a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. Se nós invertermos aqui e fazer 5 vezes 3 também vai dar 15, tá bom? Só relembrando que eu deixei como proposta da aula 2 gravar um vídeo sobre tabuada, tá bom? Então, se vocês quiserem esse vídeo aí da tabuada, deixem aí nos comentários logo abaixo que eu vou estar gravando esse vídeo aí da tabuada, onde eu vou fazer a tabuada do 1 até a tabuada do 10 com os números naturais, do 0 ao 10. Então vai ser a tabuada do fator 1, que é conhecida como a tabuada do 1. Nós vamos fazer utilizando o 1 até o 10 dos números naturais de 0 até 10, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui para o assunto dos múltiplos. Pessoal, os múltiplos são infinitos porque sempre que a gente pegar um número e multiplicar por outro, vai resultar em outro número, tá bom? Então, isso é a característica dos múltiplos, eles são infinitos, tá bom? Em contrapartida, pessoal, já pegando um gancho aqui, fazendo um link com os divisores, nós sabemos que 15, ele é divisível, 15, na verdade, 3 e 5 são divisores de 15. Tá bom? 15 é divisível por 5 e por 3, beleza? Então, da mesma forma que 24 também é divisível por 4 e por 6, beleza? Então, olhando aqui para os divisores agora, nós podemos verificar que eu deixei dois exemplos aqui, 30 dividido por 5 e 30 dividido por 7. Vamos lá, pessoal. O conceito dos divisores é um número somente é divisor do outro, ou seja, vamos supor aqui, o 30 ele é divisível por 5 quando? Quando o resto é zero. Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, lembrando, qual é o número da tabuada que dá 30? Se multiplicado por 5? É o 6, ó. 6 vezes 5, 30. Beleza? Então,
vai dar 30 aqui, ó. Qual foi o nosso resto? 0. Ou seja, 30 é divisível por 5. Ou seja, 5 é um divisor de 30. 5 é divisor de 30. Ok? Vamos pegar outro caso aqui, ó. 30 dividido por 7. Vamos descobrir se 7 é divisor de 30 também. Então vamos pôr aqui, ó. O número mais próximo que vai resultar aqui vai o 4. Ó. 4 vezes 7 dá 28. Se nós fizermos aqui, ó. Aqui impressa, né? Ó, 30. Vai ficar 2 aqui. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Nós tivemos um resto 2 aqui. Então 7 não é divisor. Vamos apagar aqui. Divisor de 30. Ok, pessoal? Então, a partir desse conceito, nós vimos que os múltiplos eles são infinitos. Mas já os divisores eles são finitos. Ou seja, os divisores para o número 30, eles são finitos. Ou seja, eles têm um limite. Por exemplo, nós vimos aqui que o 6 também pode ser divisor de 30. O 10 também seria divisor de 30. Tem o 3 também seria divisor de 30, tá bom? Mas o 7 já não é um divisor de 30. O 4 também não seria um divisor de 30, tá bom? Então, nós vemos aqui que os divisores eles têm um limite, eles têm um teto para a quantidade de números que podem ser seus divisores, certo? No caso aqui do 30, por exemplo, conforme até outros números, eles têm uma quantidade limitada, tá bom? Então, bora aqui para o nosso exercício, pessoal. Ó, considerando os números naturais de 2 a 10, escreva dentre estes os divisores de. Aqui, pessoal, ó, os divisores de 36. Aí vocês vão falar, Léo, você já deixou as respostas aqui, ó, escritos em preto, que os divisores de 36 é 2, 3, 4, 6 e 9. Então, pessoal, é isso mesmo. Eu deixei aqui de propósito a resposta para vocês para o seguinte: vocês praticarem, vou deixar como tarefa para vocês resolverem fazer a divisão, né, em formato de chave, conforme a gente faz aqui, ó, nós fazemos, fazer essa divisão em formato de chave. Vocês vão pegar lá, ó, pegar aqui até um pedacinho do espaço, e vão pegar aqui e vão fazer lá, ó, 36 dividido por 2, e aí vocês vão proceder, tá bom? Essa divisão. Só dando um exemplo aqui para vocês, conforme eu venho ensinando, tá bom? Por isso que a aula 2 é muito importante, porque lá na aula 2 eu ensino passo a passo de como fazer a divisão aqui. Lá eu ensino as 4 operações básicas, que é a soma, subtração, multiplicação e a divisão, tá bom? Então, voltando aqui, ó, para o 36, né, só recapitulando, os divisores de 36 é o 2, o 3, o 4, o 6 e o 9, beleza? Os divisores de 45. Os divisores de 45 é 3, 5 e 9. Os divisores de 120, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Pessoal, só lembrando que é os números naturais de 2 a 10, tá bom? E o 42, que é os números 2, 3, 6 e 7. Aqui, pessoal, já vai mais uma dica para vocês. Qual seria essa dica? A dica, pessoal, é os divisores, né? Vamos pegar aqui os números que são divisíveis por 3. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Porque, ó, o 36, o 45, o 120 e o 42, todos eles são divisíveis por 3. Como é que eu sei isso logo de cara? De antemão eu já sei que esses números são divisíveis por 3. É só somar aqui, pessoal, ó. 3 mais 6 resulta em 9, concorda? Que é o 36 aqui, ó. 36, 3 mais 6, 9. 9 é um múltiplo de 3, então, logo, o 36 também é divisível por 3. 45
aqui ó, nós podemos pôr 4 mais 5, que também dá 9. Como nós vimos aqui, 9 é divisível por 3. Então, o 3 é um divisor, né, de 45. 120. 1 mais 2 mais 0. Vai dar 3. Deu o próprio 3. 3 é divisível por 3. Vai dar 1. Então, esse carinha aqui é divisível por 3. 120. E o 42, Léo? 4 mais 2. Que vai resultar em 6. 6 também é divisível por 3. Então, ele é um número que é um macete, tá? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou ensinar aí os macetes para vocês descobrir se um número ele é divisível pelo outro aí, tá bom? Se eu não me engano, só para o número 7 que fica um pouco mais difícil para saber se é divisível ou não, tá? Se a divisão vai dar exata. Mas, para os outros divisores dos números naturais de 1 até 10, existe uns macetes aí. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo explicando aí sobre divisores. Beleza, pessoal? É isso, galera. Então, ó, dando sequência na nossa aula, nós vamos ver aqui o mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC, tá? Eu falei que eu ia especificar essas siglas aqui, né? O MMC e o MDC. Agora é a vez do MMC, nosso mínimo múltiplo comum. Pessoal, o que é o mínimo múltiplo comum? É descobrir qual é o número que ele é o mínimo, né? É o número menor múltiplo comum entre os números, tá bom? No caso aqui, ó, até deixei um exemplo para nós descobrirmos o mínimo múltiplo comum de 36, 25 e 15, tá bom? Então, pessoal, só para vocês entenderem. Primeiramente, o zero, ele é múltiplo de todos os números. Todos os números reais. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é zero. E o número 1, ele é múltiplo de todos, ele tem múltiplos infinitos, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá bom? Então, pessoal, como é que eu sei que um número ele é múltiplo de outro? Nós temos que dividir. Por exemplo, o 15 lá, que nós vimos no exemplo de múltiplos. O 15, ele é múltiplo, ele é divisível por 3 e por 5. Logo, 3, quero dizer isso, por 3 e por 5. Então, 15, ele é divisível por 3 e por 5. Logo, ele é múltiplo de 3 e 5. Beleza, pessoal? Isso daí é para vocês entenderem a parte conceitual aí. Então, Léo, como é que nós fazemos o mínimo múltiplo comum? Nós vamos fazer por fatoração, galera. O que seria essa fatoração? Nós vamos ir dividindo o número por números primos. O que são os números primos? Os números primos são o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço uma aula, né? Vai ser uma aula breve sobre os números primos, só para vocês entenderem o que são os números primos, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Para esse exemplo aqui, pessoal, nós não vamos passar ali do número 11, que é um número primo, tá bom? Então, pessoal, sempre, para começar a faturação, nós temos que começar pelo menor número primo possível. No caso aqui, o 36, como nós vimos nos divisores, o 36 ele é divisível por 2. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18, tá bom? Seguindo aqui, ó, aí 25 e 15, Léo, não tem divisão exata por 2. Então, nós somente repetimos eles, tá? É 15 aqui. Vamos lá, pessoal. 15. Fechou, pessoal. Ó, aqui o 18 ainda é divisível por 2. Então, nós vamos pôr aqui 2, vai dar 9, 25 e 15. Agora, ó, já não tem mais número divisível por 2, porque são todos números ímpares. Já vai uma dica aí para vocês. Números ímpares,
não tem divisão exata por 2. Então o próximo número primo aqui que tem divisão exata é o 3. Que aqui, ó, o 3 por 9 dividido por 3 vai dar 3. O 25 não divide, então vai 25. E o 15 vai dar 5. Tranquilo, pessoal? 3 mais uma vez. Vai ficar 1. Quando chega em 1, pessoal, aí quando os três fatores aqui, no nosso caso são 3 números, chegarem em 1, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser terminado de ser calculado, tá bom? Então 3 mais uma vez. Os outros dois não são divisíveis por 3, então só repete. Agora 5. 5, 1, repete. Põe aqui 5 e 1. 5 mais uma vez. 1, 1 e 1. Nossa divisão terminou por aqui, tá bom? Nós podemos fazer uma coisa para facilitar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3 dá 9, tá bom? Aí, ó, 4 vezes 9 dá 36. E aí nós podemos fazer aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Nós vamos fazer aqui, ó, separar um pedacinho aqui, ó, fazer 36 vezes 25. Continha de vezes aqui, 5 vezes 6, 30, sobe o 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3 que foi 18. Mais 2 vezes 6, 12, sobe 1. Aí aqui, pessoal, ó, já até apaga, para não confundir, tá? Porque subiu 1 aqui quando nós estamos fazendo a operação pelo 2. 2 vezes 3, 6, com mais 1 foi 7. Então, pessoal, ó, 0, esse sinal de mais aqui, ó, conforme eu já expliquei, ele pode ser considerado ali como 0. Nós vamos pôr aqui 0 mais 0, vai dar 0. 8 mais 2, 10. Sobe 1 aqui, ó. 7 mais 1, 8. Com mais 1 que foi 9. Então, pessoal, o MMC entre 36, 25 e 15 ele é igual a 900. Aí vocês podem falar, Léo, mas deu um número considerável aí, 900. Pessoal, tem algumas coisas que, quando nós temos que encontrar um mínimo múltiplo comum, esse é o mínimo múltiplo comum. Pode existir um número maior que 900 que seja múltiplo desses 3 números também, né? Provavelmente existe. Mas os 900 é o menor número que é comum, né? É o menor número comum que multiplica, que sendo multiplicado, né? Ele é comum entre esses 3 números, tá bom? Aí vocês podem falar, Léo, beleza, legal. Você explicou para nós como que calcula esse mínimo múltiplo comum. Mas nós queremos saber por que ele é importante. Ele é muito importante, pessoal, para a nossa próxima aula que nós vamos falar sobre frações, tá? Sobre frações nós vamos ver que o mínimo múltiplo comum, já deixo aí um link para vocês verificarem a próxima aula, terem a curiosidade de ir lá verificar o porquê que o mínimo múltiplo comum ele é importante nas frações, tá bom? Então, isso vai ser explicado com mais clareza na próxima aula, beleza? Então, agora nós vamos resolver um exercício, tranquilo? Sobre o mínimo múltiplo comum para vocês entenderem a aplicação dele. Bora lá então, pessoal. Nós vamos para o nosso exercício aí. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosa e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosa, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era a alternativa A, 54, B, 56, C, 58, D, 60 e E, 62. Bora resolver.
Pessoal, bora lá então. Ó, eu já deixei anotado aqui, o exercício ele pede o MMC, né? Porque ele fala que é para fazer ramalhetes, né? Com 3, 5 ou 12 botões de rosas, tá bom? Então eu já deixei aqui escrito, né? Que ele quer o mínimo múltiplo comum entre esses números. Bora lá então. Ó, nós vamos calcular de forma similar ao que nós fizemos aqui no exemplo do conceito, tá? Então, ó, vamos pôr aqui o número 2. Nós vamos repetir, ó, 3, 5, 12 dividido por 2 dá 6. 2 de novo. 3, 5 e 3. E aí aqui vai 3. 1, 5 e 3. E aqui, oh, desculpa pessoal, aqui é 1, tá? Então aqui 1. E aí aqui 5. Vai restar 1, 1 e 1. Chegamos no fim do nosso MMC. Pessoal, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então podemos fazer essa multiplicação aqui, ó. Fazer um pouquinho mais aqui em cima. Fazer um pouquinho mais aqui em cima para ter espaço. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 foi 6. Então, o MMC entre 3, 5 e 12 é 60. Então, vocês podem falar, Léo, então a alternativa correta é a D? Pessoal, é aí que a gente se engana, né? Só vou pôr aqui, ó, que o termo corretamente falando teria que pôr aqui, tá? Então, nós temos o resultado aqui como sendo 60. Mas, pessoal, lembra lá no exercício que ele fala que sempre sobra 2 botões? Independente se o ramalhete for de 3 botões, de 5 botões ou 12, sempre vão sobrar 2 botões. Então, como sobram 2 botões, ele pede a quantidade total, não é verdade? Então, como sobram 2 botões, tem 60 mais 2, e lá no exercício fala que existem menos que 65, então 60 mais 2, 62 botões. O que nos leva à resposta correta, que é a letra I, tá? Só deixa eu escrever certinho aqui. 62 botões de rosas. Por quê? E ele está se enquadrando porque tem menos que 65 botões. Então, a alternativa correta é a letra E. E de exato. Beleza? Bora pro nosso MDC agora. Pessoal, bora lá então para o nosso último conteúdo, o MDC, tá bom, galera? Ó, pessoal, o MDC é o máximo divisor comum. Pessoal, o que seria isso? É o mínimo múltiplo comum, nós estamos falando de múltiplo. Agora nós estamos falando de divisores, tá bom? Então, sempre lembrando, né, que o divisor são números finitos, tá bom? E sempre lembrando que o divisor ele é um número que ele é divisível quando um número é divisível pelo outro. E aí essa divisão resulta em zero. Aí esses números são divisores, tá bom? Como é que procede no cálculo do máximo divisor comum? No máximo divisor comum, pessoal, nós vamos fazer o processo de fatoração similar ao MMC, mas com uma diferença. Nós só vamos utilizar os números que forem comuns, divisores comuns entre os dois números. Nós vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais claro, tá bom? Então, pessoal, começando o processo de fatoração aqui, nós podemos começar pelo número 2, tá? O 2, ele divide o 24 e o 90. Então, 24 dividido por 2 vai dar 12. E 90 dividido por 2 vai dar 45. Tranquilo? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos circular o número 2. Por quê? Porque ele dividiu tanto o 24 quanto o 90. Certo? Então, ó, 12 ainda é divisível por 2. Então, vai fazer aqui 12, vai dar 6 e vai manter o 45. Tranquilo?
mais uma vez o número 2. Por que eu não circulei o 2 aqui e também não vou circular aqui? Porque ele só está dividindo 12, né? E agora vai dividir o 6. E vai dar 3 e aqui 45. Se mantém. Agora sim, 3. Esse número 3 aqui, nós vamos circular ele. Por quê? Porque fazendo a divisão 3 dividido por 3 vai dar 1 e 45 dividido por 3 vai dar 15. Tranquilo? E aí, 15 dividido por 3, mais uma vez, sempre lembrando que tem que ir em ordem crescente, tá? Primeiro fatora por 2 até onde nós conseguimos, né? No caso aqui chegou no 6, não deu mais para fatorar, chegou aqui no 3, não deu mais para fatorar por 2, aí nós progredimos para o 3, tá bom? Então, só fatora por um número, a faturação ocorre de ordem crescente, tá bom? Então, ó, chegou aqui no 5, não dá para fatorar mais por 3, nós temos o 5. Então, desculpa pessoal, aqui já terminamos. Pessoal, então, ó, só o 2 e o 3, só esses dois números aqui dividiram simultaneamente. Então, o MDC entre 24 e 90, escrevam assim, ó, 24 e 90 é igual a 2 vezes o 3. Nós multiplicamos, até escrevi o resultado aqui sem querer, é 2 vezes o 3. Então, ó, nós só multiplicamos os dois números que foram divisores. Então, o MDC entre 24 e 90 é 6. Vamos escrever aqui para ficar certinho. Beleza, pessoal? Então, ó, agora nós vamos resolver um exercício. Então, bora lá, pessoal, para o nosso exercício. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série do ensino médio, 144 na segunda série e 60 na terceira série. Na semana cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes, com o mesmo número de elementos, sem que se misturem alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a. Então, bora resolver. Pessoal, então bora lá. Para resolver aqui, né, ele pede o MDC entre 120, 144 e 60, que é o exemplo aí da nossa escola, né? Então, pessoal, mais uma vez, começando pelo número 2. 2 dividido por 120 vai dar 60. 144, vou fazer aqui com vocês rapidinho. E o 60 vai dar 30, tá? Então aqui 144 dividido por 2 vai dar até aqui, ó. 7 vezes 2, 14. Fazendo pequenininho aqui. Lembrando que se vocês quiserem conteúdos como esse, se vocês quiserem conteúdo, aprofundar o conteúdo de divisão, assistam a nossa aula 2, tá? Então, ó, 144 dividido por 2 dá 72. Tá bom, galera? Então, vou anotar aqui, 72. Fechou? Então, divide por 2 de novo. Aqui nós vamos ter 30. Opa! Então, pessoal, ó, dividiu todo mundo ali, né? Fazer tarefa importante aqui, ó. Circula ele porque ele dividiu todo mundo, tá? Então dá 30. Aqui 72 dividido por 2 nós já vamos fazer. E aqui vai dar 15. Beleza, galera? Então, ó, 72 dividido por 2 vai dar aqui, ó, 3. 3 vezes 2, 6. Vai dar 1. E aqui, abaixo 2, 12. Dá 36. Então, 6 vezes 2, 12. Beleza, pessoal? Então, ó, deu 36 aqui. Tranquilo? Bora lá então, ó. Vai dar mais uma vez por 2. Aqui vai ser 15. 36 dividido por 2, nós já conseguimos fazer direto agora. Dá 18. E aqui o 15 se repete. Vamos circular esse 2 aqui? Opa, pessoal. Estamos esquecendo aqui, né? Ó. Esse 2 aqui tem que ser circulado.
Ele dividiu todo mundo. Esse aqui já não dividiu 15, então não circula ele. Vai 2 mais uma vez? Vai 2, porque o 18 aqui ele ainda é divisível por 2. Então vai 15, 18 dividido por 2 dá 9 e 15 aqui de novo. Aqui nós vamos ter 3. Aí o 3, ó, nós vamos circular ele, porque o 3 dividido por 15 dá 5. Aqui dá 3, né? 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Bora lá então, ó. 3 mais 1. Esse 3 aqui, né, ó, circulamos ele. Agora, pessoal, fazendo aqui, ó, esse 3 dividindo vai dar 5, 1 e 5, mais uma vez. Agora pegamos o 5, 1 e 1 também. Então, pessoal, são esses 3 números aqui, ó, o MTC entre 120, 144 e 60. Então, vamos pôr aqui, ó, o MDC entre 120, 144. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aí nós podemos escrever aqui, ó, 4 vezes 3 vai dar 12. E é isso aí, pessoal. Então, ó, lá tinha as alternativas. Alternativa A7, B10, AC, que é a 12. C de certo, pessoal. Então, pessoal, mas certo mesmo é você que já vai se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora nós vamos concluir o nosso vídeo, né? Esse foi a aula de hoje, onde nós desenvolvemos, né, os conceitos de múltiplos divisores, MMC e MDC, tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhem esse vídeo. Até a próxima aula.